Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindos. Meu nome é Paulo Roberto Pires, eu sou o editor da Serrote, e é uma alegria estar aqui hoje para iniciar as mesas, né, do festival, com essa mesa Reescrevendo Histórias Negras. Eu estou aqui com uma cola, senão vou me perder. Tá? Então, antes eu queria fazer uma autodescrição. Eu sou um homem branco, calvo, de óculos de armação redonda, estou vestindo uma camisa listrada, uma calça verde, e vou dar o início aqui aos trabalhos. Hoje nós estamos contando com as intérpretes de Libra, Vânia Mantovani e Meire Cunha, que estarão trabalhando aqui com a gente, né? É a primeira vez no festival que a gente dedica uma mesa aos vencedores do concurso de ensaio, do concurso de ensaísmo da Serrote. Em geral, a gente faz lançamento, mas é a primeira vez que nós estamos aqui juntando as duas vencedoras, os dois primeiros lugares dessa edição. Terceiro lugar é a Padre Mateu, que está aí, eu acho, também, que veio e ontem se apresentou na Serrote ao vivo, né? Para mediar essa conversa, nós convidamos a Bianca Santana, que eu agradeço, né, que é jornalista e escritora, autora de Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, uma biografia da Sueli Carneiro, e Quando Me Descobri Negra, da Fósforo. É professora da FAAP e diretora executiva da Casa Sueli Carneiro também. Eu queria só avisar para vocês, e para isso eu preciso de cola mesmo, que no final da conversa vai ter uma sessão de autógrafos no 5º andar, né? E que até sábado, comprando a edição 46 da Serrote, você pode escolher uma outra edição da revista, porque nós estamos comemorando nossos 15 anos. Então, eu queria agradecer muito a Bianca, a Fernanda e a Thaís. Muito obrigado, e deixar vocês com essa conversa. Assim. Obrigado, boa tarde. Importante, perguntas devem ser encaminhadas, por favor, pelos orientadores, que vão estar circulando, por escrito, e a gente repassa para a mesa. Boa tarde. Fernanda Silva Souza, nascida e criada no Itaim Paulista, extremo leste da cidade de São Paulo. É doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Tradutora, crítica, professora e editora adjunta no Zahar. Seu texto, Nos Pés Escuros, que são amados, ficou em primeiro lugar no concurso de ensaios em Serrote 2023 e foi publicado na edição 45 da revista. Fernanda, você pode também se inscrever, por favor? Boa tarde, gente. Eu sou uma mulher negra de pele clara, que está vestida com uma roupa toda branca, uma calça de linho branco, uma camisa branca, tenho o cabelo curto, encaracolado, e uso óculos de grau, também estou com um sapato branco. E é isso. Quero apresentar a Thaís Regina, que nasceu em São Paulo, é repórter e ensaísta. Já colaborou com veículos como Time, Agência Pública, PL Brasil e UOL. Formada em jornalismo pela Faculdade de Café Líder, atualmente estuda a relação entre prisões, poder e resistência. Severinos, O Brasil é uma Guerra Nossa, publicado na Serrote 45, ficou em segundo lugar no concurso de ensaios em Serrote 2023. Boa tarde. Oi, obrigada, Bianca, pela apresentação. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada ao Festival Serrote, Paulo, Guilherme, por organizarem um evento tão lindo. Meu nome é Thaís Regina, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelo encaracolado. Eu estou vestindo da Gabriela Farrá, que é uma artista que usa serigrafia para investigar a migração libanesa da família dela no Brasil, com um poema bordado da Gabriela Perigo nas costas, uma saia verde, plissada e um sapato marrom. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite, Paulo, Guilherme, toda a equipe do IMS, todo mundo que está aqui trabalhando também. Muito obrigada a vocês que vieram, uma alegria ver gente muito querida para essa conversa. E para a gente começar, o título dessa nossa conversa é Reescrevendo Histórias Negras. E eu gostaria de perguntar para vocês duas, se nos ensaios de vocês
sentem que reescrevem histórias negras ou que vocês reescrevem a história do Brasil, a história coletiva? Bom, agradecer aí a presença de todo mundo que está aqui. Estou muito feliz, agradecer ao IMS, ao pessoal da revista Serrote, agradecer a Bianca, a Thaís, com quem tenho o prazer de dividir essa mesa. Tem vários rostos conhecidos aí na plateia, meus pais estão aqui, a minha tia, a minha esposa. Então é uma grande alegria também ver essas pessoas tão especiais na minha vida aqui presente e todos os demais também. Bom, acho que antes de responder diretamente a sua pergunta, na verdade, acho que esse comentário que eu vou fazer é uma parte da resposta, é que o gênero ensaio, historicamente, ele tem muita cara do homem branco de classe média, de esquerda, ou não, pensando o Brasil, né? Os grandes nomes do pensamento social brasileiro, em grande medida, são homens brancos, de classe média e tal, de grandes famílias, quatrocentonas. E acho muito significativo que esse concurso, esse último concurso, o primeiro e o segundo lugar tenham sido de 2 mulheres negras, né? Que vão pensar a história do Brasil, mas também uma história mais ampla, pensar a experiência negra na diáspora, a partir daquilo que estava justamente ausente em boa parte desse pensamento social brasileiro, em boa parte daquilo que se constituiu como uma tradição intelectual para pensar o país, e que vários intelectuais negros, no século passado, já estavam ali desafiando, né? Então, uma coisa que eu acho isso muito louvável, muito especial, e eu acho que é um movimento. São coisas que a gente vai ver cada vez mais. É bom que a gente se acostume de ver mais pessoas negras sendo premiadas, conquistando espaços e estando em lugares como a gente está agora, podendo falar das nossas questões em primeira pessoa. Eu acho que o ensaio é tanto uma tentativa de reescrever as experiências negras do passado, é uma busca por essa reescrita, mas sem perder de vista que isso faz parte de uma luta mais ampla, né, de um projeto de país que poderia ter sido diferente caso essas pessoas tivessem sido mais ouvidas, consideradas e suas vidas respeitadas e tal. E o ensaio que eu escrevi, Dos Pés Escuros que São Amados, ele não existiria sem as vozes que me antecederam, ou que me permitiram escrever esse texto, né? Sem um pensamento negro formulado na literatura, na teoria que me antecede. E o ensaio, ele não seria possível, especificamente, eu diria, sem esse livro que, para mim, é um livro que mudou minha vida, que é Amada, da Toni Morrison, uma das maiores escritoras que temos. E, nesse livro, ela se propõe a escrever a história. Não a história da escravidão, mas a história de pessoas negras que sobreviveram à escravidão e como elas lidavam com a experiência da perda, do amor, do luto, em meio ao contexto escravista, mas também depois dele. E uma das coisas que a Toni Morrison, essa escritora negra, mais nos legou, eu acho, é o poder da força imaginativa, da imaginação radical. Porque a protagonista é uma mulher negra, Seth, uma escravizada, que resolve matar os filhos quando ela consegue fugir da escravidão, fica um tempo, digamos, num espaço seguro, né, sem ser pega pelos seus senhores. E aí, quando ela percebe um dia que os senhores estão chegando para resgatá-la, ela tenta matar todos os filhos para que eles não fossem escravizados, para que eles não vivessem a escravidão. E ela consegue matar apenas uma, né? Ela tem 3 filhos, 4 naquele momento, ela consegue matar apenas uma, e ao longo do romance a gente vai acompanhando essa mulher lidando com as consequências, os desdobramentos desse ato, né, que ela teve. E uma das coisas que a Toni Morrison escreve no prefácio desse livro é que ela conheceu Seth no arquivo da escravidão, né, a Margaret Garner, uma escravizada nos Estados Unidos, que ela viu numa notícia de jornal que ela tinha matado, de fato, um dos filhos. E aí, quando perguntado se ela se arrependia, ela dizia que não, né? Que ela não se arrependia do que ela tinha feito. E aí a Toni Morrison, mesmo diante... não havia muito mais informações sobre aquela mulher, assim, a personalidade dela e tal, mas ela falou assim, uma mulher que tem essa coragem, que faz isso, já me dá elementos suficientes para eu imaginar toda uma vida, né? Ela falou, a Margaret que eu encontrei no arquivo era muito... limitada, ela exigia muito mais de mim. Eu poderia imaginar, então,
os seus pensamentos, a sua vida. Então, a Toni Morrison vai dizer ali da importância dessa imaginação radical diante dos limites das informações que nós encontramos no arquivo, ou mesmo no discurso que se tem sobre as pessoas negras. E eu acho que eu fui levando essa dimensão imaginativa para a minha posição enquanto leitora, pesquisadora. Então, quando eu pensei no ensaio dos Pés Escuros, que são amados, que é um ensaio em que eu vou aproximar a história de uma escravizada, de uma família, né, de 3 gerações de uma família de escravizados nos Estados Unidos, com a Carolina Maria de Jesus e com um poema da Lívia Natália, tinha também uma aposta nessa imaginação. E vou tentar explicar melhor agora, porque isso. Eu estudei por muitos anos Carolina Maria de Jesus, desde 2013, ela é um divisor de águas na minha vida. Eu leio Carolina Maria de Jesus, fiz uma tese sobre ela. E quando eu li Carolina Maria de Jesus pela primeira vez, sempre me marcou o início do diário, aniversário de minha filha Veronice. Eu sei de cor, eu queria comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. E aí ela fala que ela encontra um sapato no lixo, lava e remenda para dar para a Veronice, no dia do seu aniversário. Mas em todos os trabalhos que eu li sobre a Carolina, muitas das análises, e tem trabalhos excelentes, esse início eu nunca via recebendo muita atenção, né? Porque acho que ele é revelador do grau da miséria e da precariedade da vida, né, que ela vivia, de não ter condições de comprar um sapato para a filha. Mas eu ficava assim, não é possível que seja só isso que a gente tem para ver aí, né? Que não tem essa mãe que começa o diário, aquilo que para nós é o começo do diário, né? Falando do aniversário da filha, né? E querendo fazer alguma coisa. Ela fala do desejo, né? Queria dar um sapato. Tem a dimensão de um desejo que ela escreve no diário. E aí ela fala que ela encontra um sapato no lixo, lava e remenda. Então ela não pega simplesmente o sapato no lixo e dá. Ela lava e remenda. Então ela pegou uma linha e costurou e entregou para a filha. Só que o trecho é muito isso, assim, a Carolina é muito direta. E eu pensava, não, mas não é possível que seja só isso, né? Eu acho que tem uma teimosia minha de deixar que a pobreza, a miséria dessa cena tome a frente. Então, o que eu fiz? Comecei a imaginar. E aí eu imagino no ensaio, né? Quanto tempo será que a Carolina demorou para achar esse sapato? Será que ela já tinha desistido e aí ela encontrou esse sapato? Quando ela achou esse sapato, onde é que ela sentou? Quanto tempo ela demorou para costurar? Qual foi a reação da Veronice ao receber aquele sapato lavado e remendado pela mãe, né? Eu queria me demorar nessa cena. E acho que é esse um dos elementos que marcam essa minha tentativa de reescrever essas histórias, né? Eu acho que para repensar o lugar das pessoas negras nesse país, para repensar a história do país, eu acho que uma das saídas, uma das alternativas, é se demorar nessas cenas que a gente tantas vezes ignora, porque ali reside, digamos, o que há de mais pulsante, de mais vivo, e dessa busca por sustentar a vida para além da dimensão material da vida mesmo, né? Então, eu quis me demorar nisso, no ensaio. E o que me ajudou a me demorar mais nisso, nesse aniversário da filha, né, eu acho que ali é a tentativa de dizer, olha, a sua vida importa, ao menos para mim, que sou sua mãe. Seu aniversário não vai passar batido. A história da escravizada, de uma escravizada chamada Rose, é outra história que eu trago no ensaio, que pensa assim, você tem uma filha de 9 anos, você é escravizado, você tem uma filha de 9 anos e você sabe que a sua filha vai ser vendida. E você não vai poder fazer nada em relação a isso. Então, tem a história de uma escravizada chamada Rose, que na Carolina do Sul, diante da iminência da venda da filha, entrega a ela um saco de algodão, que tinha um punhado de nozes, uma trança que ela arranca do cabelo e coloca nesse saco, e um vestido esfarrapado. E ela entrega para a filha, na hora da despedida, sabendo que nunca mais vai encontrar a filha de novo, dizendo, esse saco vai conter o meu amor para sempre. Esse saco contém o meu amor para sempre. Mas essa é uma história que a gente poderia não ficar sabendo, e a gente fica sabendo porque 3 gerações depois, Ruth, a bisneta de Rose, que entrega esse saco para sua filha, que se chama Ashley, pega esse saco de algodão, que sobreviveu 3 gerações na escravidão, e borda a história, né? E aí ela diz,
que eu até anotei aqui. Minha bisavó Rose, e ela borda com letra cursiva, viu, gente? Que é muito mais trabalhoso. Eu não sei bordar, mas imagino que bordar com letra cursiva não deve ser algo simples. E aí ela escreve: minha bisavó Rose, mãe de Ashley, deu para ela esse saco quando ela foi vendida aos 9 anos na Carolina do Sul. Tinha um vestido esfarrapado, 3 punhados de nozes, uma trança do cabelo de Rose. Disse para ela: estará preenchido com meu amor sempre. Ela nunca viu de novo. Ashley é minha avó. Ruth Middleton, 1921. Então, essa é uma história que chega até nós porque a bisneta bordou num saco de algodão, né? E fico pensando que nesse gesto de bordar, ela se demorou também nessa cena de despedida. E eu também queria me demorar nessa cena e nesse gesto de entregar esse saco de algodão. E aí, por fim, o ensaio termina, né? Estou fazendo um resumo, não sei se muito bom, mas termina com uma dimensão que, infelizmente, é brutal e atravessa nossas vidas, que é um poema da Lívia Natália, uma poeta soteropolitana e professora universitária, que em 2015, quando aconteceu a chacina do Cabula, em Salvador, vários jovens negros foram assassinados pela polícia, e aquilo deixou a população de Salvador, do Brasil, transtornada, porque foi mais um exemplo do genocídio da população negra. E a Lívia Natália, pensando no que tinha acontecido no Carandiru, pensando em tantos extermínios e pensando na morte desses meninos negros pela polícia, ela escreveu um poema, que é o que estabelece uma relação intertextual com o poema Quadrilha, do Drummond, que é um dos poemas mais conhecidos dele. Que é aquele: João não amava Teresa, que amava Raimunda e tal. Aí ela escreve um poema que é muito mais curto. Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu, assassinado pela PM, Maria guardou todos os seus sapatos. E aqui de novo os sapatos, né? E aqui de novo uma quadrilha, que não é essa quadrilha da vida que o Drummond está falando, desses encontros, né, esses encontros interrompidos, esses encontros que começam, esse ir e vir na nossa vida, pessoas que chegam, pessoas que vão embora. Ela está falando de uma quadrilha que mal dá tempo de dançar, porque uma bala pode te atravessar, né, e te matar, interromper, né, interromper essa história de amor que poderia estar ali começando, ou a relação de uma mãe com um filho, né? No meu ensaio eu penso Maria e João como um casal, mas poderia ser a mãe e um filho, né? E aí só tem um verso que ela diz assim: Maria guardou todos os seus sapatos. O poema tem 5 versos, e o último ela fala de um gesto: Maria guardou todos os seus sapatos. João provavelmente era mais um homem negro, pobre, que não tinha bens. Lá no inventário dele, na certidão de óbito, estava lá: não deixa bens. Mas ele deixou os sapatos. Esses sapatos que ele usou para caminhar, andar, correr, esses sapatos que esses pés escuros usaram. Então, são esses elementos que ficam do morto como uma maneira de cuidar dessa memória. Então, o ensaio ele tenta estabelecer assim, uma costura entre essas 3 cenas, entre essas 3 coisas. E são cenas ordinárias, porque eu acho que é isso que eu estou querendo reivindicar também. Como essas cenas ordinárias, esses momentos, podem também fazer parte daquilo que é o Brasil, né? Do nosso projeto de país, daquilo que a gente quer pensar como um país para nós, né? Que essas cenas possam continuar, essas cenas possam ser reconhecidas. E aí, já encaminhando assim, para encerrar essa minha primeira resposta, todo o meu trabalho, eu acho, nos últimos anos, e nesse ensaio em específico, tem uma dimensão do tempo e do cuidado. Eu quero me demorar nessas cenas, nesses trechos. Na Carolina, não só esse trecho, mas em outros durante a tese. Eu queria me demorar numa frase, que ela dizia, por exemplo: eu e meus filhos ficamos batendo panela e cantando a jardineira. E é só uma linha, mas eu queria ficar ali imaginando, batendo panela e cantando a jardineira, né? E aí, para mim, eu acho que a nossa leitura pode interromper a naturalização da violência, né? E aí o ensaio tinha muito essa dimensão de pensar quanto tempo somos capazes de dedicar a essas cenas mais banais, ordinárias, que podem passar batido, né? O quanto a gente consegue oferecer de atenção, tempo e cuidado às histórias negras. Eu acho que não tem como reescrever essas histórias, reescrever esse passado, sem mobilizar essa atenção, esse cuidado e, inclusive, o amor, né? Então, o título dos Pés Escuros que São Amados
tem essa dimensão também, né? Inicialmente, eu tinha uma versão inicial desse ensaio que eu apresentei num congresso, depois eu falo mais disso, e o título era Dos Pés Escuros que Precisam Ser Amados. E uma das coisas que uma mulher me assistiu falou, ela disse assim, o seu título é Dos Pés Escuros que Precisam Ser Amados, mas a sua apresentação está dizendo, os pés escuros são amados. Aí eu falei, é verdade. E aí eu mudei o título, reformulei e fiz esse ensaio, né? Então, eu acho que é um pouco isso que eu estava buscando fazer, né? E, ao reescrever essas histórias e aproximá-las. Muito, muito obrigada, Fernanda. Para quem não teve a oportunidade de ler, dá para, de fato, assim, ter um panorama, né, do ensaio para a gente seguir a conversa. E, Thaís, você está reescrevendo histórias negras? Ou o que você reescreve nesse ensaio, por favor? Uau, a gente já chega com algumas perguntas difíceis. Eu vou escolher a mesma abordagem de tentar entender um pouco o processo de escrita que eu tive, porque eu acho que uma coisa muito interessante é que os nossos textos são muito marcados pela violência de Estado, mas existe uma recusa na escrita de reduzir as histórias à violência de Estado. Então, existe uma recusa, um posicionamento muito forte assim, na nossa caneta. Para mim, eu pesquiso cadeia desde 2020, mas desde que eu era pequena, a cadeia era um tema comum assim, dentro do meu núcleo familiar, porque a cadeia atravessou a minha família de diferentes formas, em diferentes gerações, que para mim hoje, como pesquisadora, também é interessante para pensar a criminalidade em São Paulo e como ela foi mudando através das décadas também. E era uma coisa, sabe, final de festa, de família, que está todo mundo mais para lá do que para cá, e fica uma roda, fim de churrasco, e os mais velhos começavam a contar suas histórias de infância. E esse momento, para mim, sempre foi muito precioso. E, por vezes, essas histórias de infância eram quando eu fui visitar meu pai na cadeia. E tinha uma coisa meio lúdica nisso, na descrição da paisagem, na arquitetura prisional, como entrava e os portões abrindo, porque os meus tios eram muito pequenos, né, quando o meu avô foi preso. Meu avô foi preso em São Paulo em 1957, e ele pegou 30 anos, cumpriu 22. Então, isso fez muito parte da infância da minha família, especialmente dos mais velhos. E, enfim, era uma coisa muito restrita a esse núcleo familiar meu, uma curiosidade, uma presença incômoda. E eu me torno repórter. E, em 2020, uma advogada criminalista me procura. Isso nem entrou no ensaio, mas, enfim, ela me procura porque ela estava fazendo um caso pro bono e tentando tirar um idoso de uma unidade no interior do estado de São Paulo. E ela tinha muita dificuldade de pressionar os juízes paulistas a acatar a recomendação do CNJ em 2020, que era de que idosos, gestantes, mulheres, chefes de família, que não tivessem cometido crimes hediondos, respondessem em liberdade, passassem para o regime aberto para que não morram sob tutela do Estado. E eu tenho para mim até hoje que a gente não sabe o que foi a pandemia de Covid-19 no Brasil. Porque o apagão que teve durante os anos Bolsonaro nos dados do DEPEN era uma coisa de maluco. Depois que essa advogada entrou em contato comigo, eu nunca consegui vender essa pauta, você acredita? Nunca consegui. Mas eu comecei a pesquisar e ficou essa pulga atrás da minha orelha, e foi crescendo até virar um boi. E eu ficava entrando no DEPEN todo dia para ver os dados, e era uma coisa de... Você estava olhando pelas unidades, numa semana tinha 200 mortos, na outra semana estava zerado. A gente não sabe o genocídio que aconteceu nesse país. Tiveram algumas iniciativas de pesquisadores que insistiram muito nisso, em tentar descobrir, tentar fazer algum trabalho de memória,
mas... Enfim, mas foi um disparador para mim para começar a pesquisar sobre cadeia. E eu queria levar isso para uma outra discussão sobre poder. Então, eu fui atrás do professor que virou meu orientador de pesquisa, que é o Dario de Negreiros. E hoje ele está fazendo um doutorado sobre a historiografia da escravidão brasileira. Mas, na época que eu conheci ele já estava nesse doutorado e ele dava aula sobre autoritarismo social brasileiro. E eu entrei numa pós-graduação só para ter essa aula. E, a partir daí, a minha pesquisa sobre cárcere se expandiu. E esse ensaio começou a ser produzido de forma mais contundente. Óbvio que tem entrevistas que eu faço desde 2020, mas ele começou a ser escrito muito a partir da experiência de trabalho de campo, de pesquisa, de todos os finais de semana, ir para a fila de visita da cadeia, sentar, conversar com as pessoas, me apresentar, ficar perto conhecer os movimentos abolicionistas. E, nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo esse trabalho de campo, eu descobri uma informação a mais sobre a história da minha família. Porque as coisas... A gente estava falando sobre isso, né, Fernanda? A gente descobre as coisas familiares, especialmente esse diário de sobrevivência, assim, com muito tato, e é muito difícil, é um caminho sinuoso. E eu estava conversando com a minha tia e ela me disse que o meu avô, que tinha sido preso analfabeto, se tornou, dentro da cadeia, um recursista. O recursista é um preso que o Rafael Godoy define como um provocador incansável. É uma pessoa que sabe ler e escrever e consegue... e tem algum tipo de familiaridade com a linguagem formal. E aí existem, dentro de algumas unidades penitenciárias, modelos de tipo de recurso que você pode pedir, de progressão de pena, de habeas corpus. E quem não tem um familiar fora do cárcere para movimentar seu processo, geralmente vai ficar com o processo parado. Então, o que os presos fazem é se organizar para que esse recursista comece a copiar esses modelos, mudando os dados dos presos, e ele vai mandando a carta, e ele vai tentando. E às vezes dá certo, porque às vezes você manda para o STF, que não tem nada a ver, mas eles vão voltar a carta para a instância que pode dar algum tipo de resultado favorável para o preso. Então, e meu avô se tornou essa pessoa. Ele saiu com, enfim, com muitos problemas, dificuldade de andar sozinho na rua, laços familiares completamente fragilizados. 22 anos, né? 22 anos de cadeia não é qualquer coisa. Mas ele estava há tanto tempo e ele já tinha sido torturado tantas vezes que ele não conseguia mandar as cartas para fora dos próprios recursos dele. Porque se ele tentasse colocar uma carta dele para fora, ele era castigado, ele era torturado. E quando ele contou isso para minha tia tinha 18 anos, tinha acabado de fazer a carteirinha dela de visitante, começar a ir na cadeia visitar o pai. E ela ficou maravilhada, ela se apaixonou pelo pai dela. E ela fala dessa forma, exatamente. Eu me apaixonei pelo meu pai. Sim, porque foi a primeira vez que ela teve a oportunidade de conhecê-lo. E eu acho que meu avô era mesmo uma pessoa encantadora, todo mundo fala. Ela fala com ele, ele conta isso para ela e ela decide, eu vou ajudar meu pai. Como que eu posso te ajudar? E as visitas nessa época, a gente está falando de anos 80? Anos 70? Eram muito diferentes de hoje. Hoje as visitas na cadeia acontecem no pátio. Antes as visitas eram bem como a gente imagina mesmo. Aquela mesa, e aí de um lado os presos, de outro lado o visitante e os guardas olhando. E o que eles começaram a fazer o meu avô escrevia a carta, passava debaixo da mesa, a minha tia pegava, botava dentro da saia,
levava para casa, passava limpo, assinava com o nome dela e mandava. E a gente está falando de uma família pobre, a gente está falando... A minha tia estudou até a 4ª série, ela não sabia o que ela estava escrevendo. São gestos de amor, de confiança, de entrega, É muito lindo. E ela conseguiu mover o processo do meu avô assim. Ele conseguiu sair com 22 anos assim. Numa subversão muito grande de todo o sofrimento da violência de Estado. Então, eu acho que a recusa, na minha caneta, de reduzir as histórias e o Brasil ao sofrimento é porque existe muita agência. Existe um sujeito que está sentindo e que está agindo sobre o seu sofrimento. E o sofrimento é uma forma de controle. No entanto, a subversão ela é muito presente, especialmente nas histórias negras. Você tinha comentado que o ensaio ele é um gênero muito estereotipado de homens brancos. Isso foi um incômodo muito grande quando eu comecei a estudar o autoritarismo social brasileiro e fui ler Caio Prado Júnior e ele falando sobre a tese do escravo coisa, né? Que o escravizado ele é... E é isso, é muito curioso, né? Um abolicionista, uma pessoa, em teoria, que estava movimentando esse debate para um lugar emancipatório, mas a teoria dele é que a escravidão é tão terrível, é tão cruel, é um processo de sofrimento tão denso, de violência tão absurda, incomensurável, que o escravizado ele perde tudo, né? Ele perde o nome, ele perde o território, ele perde a cultura, e aí ele se torna uma objetificação. Eu acho isso uma baboseira completa, que só poderia ter sido escrita por pessoas brancas. Baboseira branca, não tem outro nome. Gente, o escravizado perde tudo. Ele perde a cultura dele. Porque o Brasil não tem nada de cultura africana, né? Afrodescendente, não existe. A gente pode notar que realmente acabou com tudo. Sabe? Existe uma... Eu acho que a minha caneta ela se empenha muito nessa direção de devolver a subjetividade ou me recusar a cair num discurso objetificador. Existe muita agência, existem sujeitos. E eu acho que são os mesmos discursos que incidem sobre o cárcere. Na esquerda hoje. A gente vai ter um debate de esquerda, vai falar sobre cadeia, as pessoas vão... Primeiro que isso nem existe, né? Vai ter um debate de esquerda e vamos falar sobre cadeia. Isso não... Simplesmente não acontece. Ninguém quer falar sobre cadeia. Mas... Bom, as pessoas vão falar, cadeia? Cadeia, cara, horroroso, né? Um depósito de gente. As pessoas estão largadas lá para morrer. Cara, as pessoas estão sendo... É muito mais perverso que isso. Primeiro que é muito mais perverso. A pena não incide só sobre a pessoa que está dentro da cadeia, a pena incide sobre o núcleo familiar. Ela gera um empobrecimento sistemático, ela gera uma série de violências absurdas, desestabilização dos laços familiares, questões de moradia, questões de voto, inclusive. Então, é muito mais perverso do que um depósito. E as pessoas estão vivas. E eu acho que a tese do Caio Prado Júnior ela ainda é tão renovada porque, às vezes, quando a gente fala de violência de Estado, é muito mais fácil pensar que as pessoas não estão vivas. Eu não sei mais o que falar. Eu acho que... Eu vou embora, Bianca. Eu agradeço muito, porque vocês duas falaram por 15 minutos. A gente não tinha combinado isso. Vocês dividiram igualmente o tempo. Foi perfeito. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem começar a mandar nos papéis de vocês. Senão eu vou monopolizar essa conversa com os temas que mais me interessam. E aí não é justo com vocês. Então, por favor, façam algo sobre isso.
Eu já tinha uma pergunta prevista para vocês, e aí quando eu vi o Fernando Baldrai ali sentado, eu fiquei com mais vontade ainda de fazer essa pergunta. Porque eu tenho um capítulo na minha tese, que eu repito o título também na biografia da Sueli Carneiro, que é Nossos documentos existem e estão esperando por nós. E aí o Fernando, editor, me escreveu, não é bem assim, porque além de editor, ele é historiador. E, de fato, né, tem uma liberdade ensaística na minha afirmação que, num rigor historiográfico, talvez não caiba tanto. Mas eu percebo essa mesma, obviamente, nessa liberdade do ensaio que vocês produziram, mas também nessa relação com os dados e os arquivos, nos dois ensaios. Acho que a Fernanda fala isso agora, né, mais marcadamente, quando ela fala da Toni Morrison, que encontrou a história dessa personagem numa notícia. Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Muitas vezes, né, ela reafirma como as histórias da Kendé e das demais personagens do livro vieram também desses arquivos. E quando você fala, Thaís, que os dados do DEPEN tinha apagão o tempo todo, né, na pandemia, tem isso, né, de como esses arquivos eles também guardam ou apagam aquilo que é do interesse de quem gerencia. Mas, mesmo assim, esses arquivos são possibilidades para a gente de buscar, né, nessas tranças, nesses bordados. Queria ouvir um pouco de vocês duas sobre os arquivos. Eu não sei se eu entendi. Vou ser muito sincera. Desculpa, eu falei muito. Os dados, porque na sua pesquisa você é muito repórter, né? Então você entrevista a sua família, você entrevista as pessoas que estão na fila da cadeia, mas você também, não explicitamente ali no texto, mas você recorre a dados. Você falou disso aqui para a gente. Então, queria entender a importância de ter, por exemplo, os dados, para buscar esses dados, e se mesmo quem gerencia, né, quem sistematiza essa informação apaga, você falou, você entrava lá para saber os dados de Covid na cadeia, um dia tinha 200 mortos, outro dia não tinha ninguém. Então, alguém deliberadamente apagou essa informação, colocou ou não. Isso acontece sempre com os arquivos. Ainda assim, os arquivos não são úteis? Com certeza. Obrigada por... eu sou muito repórter. Para mim, o dado ele é fundamental, ele é tudo, porque... E ele vem de muitas formas. Ele pode ser uma planilha no DEPEN, mas ele pode ser, por exemplo, a minha tia. Só que aí... Foi uma loucura entrevistar minha família. Uma loucura. Eu me via num lugar de perder a postura da reportagem, assim, que eu ia conversando, ia amaciando minha tia para ela começar a falar. E eu chegava num lugar de como você não tem as cartas do vô, sabe? Como você não guardou isso? E não tem, e mudança e tudo mais. E é isso, né? Eu acho que o anonimato faz a gente se desprender um pouco dos dados, de segurar o saco de algodão, sabe? Mas eu acho que eu recorro a eles em todo momento da pesquisa, seja analisando esses discursos que incidem, seja trazendo um rigor de um número, né? Mas o que é difícil, tudo isso é muito espinhoso, sabe? Porque, cara, eu esperava que falar que o Brasil tem 830 mil pessoas encarceradas fosse uma coisa que provocaria alguma coisa nas pessoas. A gente fala a terceira maior população carcerária do mundo. É difícil isso significar alguma coisa pra gente. Quando você pensa que são 3 estados do Brasil que são presos, como se em 3 estados está todo mundo preso agora.
Aí a gente começa a entender um pouco mais que é isso. E é isso, às vezes um dado muito rígido de um número não alcança provocar o que a literatura alcança. E, por outro lado, a gente tem muito, quando a gente se dedica a essas histórias, que buscar dados que são muito mais subjetivos, que são os discursos, que são as memórias. E a memória, ela está ali, ela é um dado, ela é uma ficção. Ela está num jogo. Porque toda a sua memória é atravessada por quem você é hoje. Não é a realidade, não é neutro. A memória, ela dança entre o que aconteceu e uma ficção, uma literatura, um cinema na sua cabeça, que você se convence a partir de como você se sente hoje em relação ao que aconteceu, as pessoas envolvidas, enfim. Eu acho que o trabalho de dados ele exigiu muita malandragem nesse ensaio. Quando eu escrevi esse ensaio, e mesmo depois escrevendo a tese, eu fiquei pensando, Fernanda, você vai ter que, daqui a pouco, escolher. Você vai escrever literatura ou você vai continuar escrevendo não ficção, ensaios? Porque eu acho que existe um limite. Quando você se coloca nesse lugar de imaginar o que pode ter sido dito, pensado, sentido a partir de algo que a literatura ou um documento histórico nos oferece, né? E aí, em vários momentos, eu pensava assim, se eu estivesse fazendo literatura, essa história aqui poderia virar uma outra coisa, né? Poderia criar algo absolutamente diferente, sem ter o compromisso de algum modo, corresponder ao que está ali, de entender os limites do que está posto, né? E ainda não consegui abraçar a literatura nesse sentido, enquanto alguém que vai escrever literatura, mas eu fico pensando quanto que os documentos que a gente encontra, eles também podem ser uma janela, né? E o que a gente pode observar a partir dessa janela, mesmo sabendo o limite do enquadramento, né? Aonde a gente vai jogar foco, jogar nossa luz, né? Então, para mim, o que é mais instigante, desafiador, interessante é pensar o que esse arquivo me permite, não só pensar, mas também imaginar, e me apoiando também em outros discursos, em outras produções, né? Eu falei da Toni Morrison no início, mas diria também que o trabalho da historiadora Saidiya Hartman é muito importante, né? É uma figura muito cara à minha trajetória, né? A discussão que ela faz em torno do arquivo, né? Da fabulação crítica, mas sem em nenhum momento abrir mão desse arquivo, porque, querendo ou não, apesar da violência que o constitui, né? Ele é o que também nos permite, de algum modo, mapear e imaginar, né? E aí, no caso do ensaio, eu acho que tem essa minha tentativa de fazer mais perguntas do que procurar respostas, porque não tem como eu responder. Não sou historiadora, às vezes eu acho que eu me arrisco como eu faço historiador, ler essas coisas que eu estou fazendo, não sei, hein? Mas eu acho que eu tenho um gesto muito mais especulativo, de me demorar, de fato, de parar a leitura e ficar naquele trecho, naquela palavra, e ao mesmo tempo, pensar nos limites mesmo que a não ficção, que a escrita ensaística, ou coisa do tipo, nos coloca. Eu estou aqui lembrando de um texto da Lélia Gonzalez, que está no livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que se chama Mulher Negra, um Retrato. É um texto que eu não vejo, não é tão comentado como outros textos dela, e é uma narrativa. Eu vejo aquele texto como uma narrativa ficcional, que ela conta a história de uma menina negra que nasce em Minas e migra para o Rio de Janeiro, e ela vai contando a história da mãe, dessa educação, dessa menina, e ali eu vejo uma Lélia Gonzalez escritora, e eu fico muito pensando, por que ela apostou tão firmemente na narrativa aqui, né? Na construção de uma narrativa, né? Então, eu acho que os documentos históricos, tudo isso está muito mais para nos ajudar do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho qual é o olhar que a gente lança para eles, o que a gente pode
fazer efetivamente com eles, assim, né? Essa história da Rose que eu comentei é uma história que foi mapeada por uma historiadora, né, a Taya Miles, que está no livro All That She Cared, esqueci o subtítulo, mas é um livro que é tipo tudo que ela carrega. E aí vai falar a história do saco de algodão. E ela, ao saber dessa história, ela mergulha, né? Ela vai procurar no arquivo, tentar saber quem era essa Rose. E quando ela olha no arquivo histórico, né, da cidade do estado de Carolina do Sul, ela descobre 200 Rose. Aí ela, meu Deus, como que eu vou... Tem 200 Rose, e só Rose. A gente só sabe que o nome é Rose, não tem o sobrenome. Aí ela consegue afunilar e chega em Charleston, que é a cidade onde essa escravizada trabalhou. Né? E aí ela consegue encontrar 16 Rose, de 200 foi para 16, melhorou um pouco, mas ainda assim é uma busca extremamente desafiadora. E aí, cruzando fontes, fazendo todo um trabalho que o historiador faz, ela consegue se aproximar daquela que seria a Rose, né? Mas tem um trabalho assim gigantesco. A Toni Morrison poderia já imaginar a história de Rose e aí não fazer esse trabalho, né? Então, é um livro fascinante nesse mergulho, nesse anseio dela de pensar por que punhado de nozes, por que o vestido esfarrapado, por que essa trança, né? E eu acho que o que mais me chama a atenção aí é que essa história ela vai ser documentada num saco de algodão de uma costureira, Ruth Middleton, uma trabalhadora doméstica, que naquele momento parou as coisas que ela estava fazendo e bordou. Então, é um documento bordado, né? Mas, ao mesmo tempo, é literatura, porque parece um poema. Então, eu acho que tem muito para a gente pensar, e no caso da própria Carolina, né? Se a Carolina não tivesse escrito o diário e conseguido publicar o diário com o Audálio Dantas e tal, era também mais uma Carolina que a gente não ia ficar sabendo, né? E por mais que exista um gesto de afirmar a Carolina como escritora, e é isso também o meu compromisso, eu olho o diário como literatura, realmente o Quarto Despejo é também um documento, né, que nos permite pensar e observar a vida das mulheres na década de 50 e 60, em São Paulo, a chegada delas vindo de outros estados, né? Então, eu acho que esse diário que vai também, essa literatura que vai tornar, digamos, arquivável aquilo que parece não ter tanto espaço nos documentos, né, em relação a essas pessoas, né? É aquilo que a Toni Morrison, na verdade, a Saidiya Hartman vai dizer, que não há nada, em boa parte do arquivo da escravidão, que nos permite chegar na vulnerabilidade do rosto da escravizada, né? E eu acho que essas produções nos permitem observar essa vulnerabilidade e, a partir delas, lançar um olhar para os documentos com essa sensibilidade, com esse repertório, né? Então, fico pensando que o diário, o saco de algodão, né, o poema da Lívia Natália, também se colocam como outras formas de documentar essa realidade, né, a partir, principalmente, da literatura, né, da escrita, essa escrita como a criação também de um outro espaço para falar de si e pensar essa realidade. Eu queria pegar uma carona nisso que você está falando sobre a imaginação radical, porque o meu ensaio ele termina falando sobre samba, né? Ele termina falando sobre o desfile o samba enredo da Beija-Flor em 2018 e o samba enredo que, querendo ou não, abriu margem para vencer em 2019 a Mangueira com o samba enredo da Marielle. E tem muito dessa imaginação radical e é um dado extremamente criativo, é um dado que também requer muito contexto para analisar, mas foi o que me salvou, porque eu não tinha ideia de como eu ia terminar esse ensaio, na verdade. E aí, um dia eu tinha entrevistado o Gabriel Massan para a Elle Brasil, e ele é de Nilópolis. E aí eu comecei a pesquisar sobre Nilópolis no YouTube. Mandei mensagem para uma amiga, falei, cola aí, vou fazer uma janta para gente. Caí no YouTube no desfile de 2018 da Beija-Flor, que é sobre o Frankenstein. Fazia 200 anos, acho, do Frankenstein da Mary Shelley. Só que o Frankenstein éramos nós, brasileiros, povo brasileiro, que emerge do sofrimento. Do carro, e tinha um carro alegórico que era chamado O Abandono. E o Frankenstein emergia do abandono. Era uma coisa linda esse samba enredo.
E, tadinha, minha amiga chegou esse dia em casa para jantar, eu já estava assim, ó, meia garrafa de vinho, falando, isso é o Brasil! Isso aqui é o Brasil inteiro! Foi uma noite muito difícil para minha amiga, mas me ajudou a concluir, não sei. Thaís, eu já ia te fazer uma pergunta sobre a palavra. E aí, quando você fala, né, dos sambas enredo, eu cheguei agora, está acontecendo um festival literário em Petrópolis, e eu vim de lá hoje cedo, e numa mesa ontem, alguém citou esse samba enredo da Mangueira, da Marielle, e era assim, pelo que eu entendi, posso estar falando uma bobagem, mas o que eu entendi foi, na encomenda, para a letrista, é a letra de uma mulher, né? A letra do samba enredo. Não lembro agora o nome dela, a gente pode dar um Google já já. Mas a encomenda era que ela falasse de Marias, Malê, porque precisava ter, e Maim. Essa era a encomenda. E aí, ela ali, ao escrever, achava que faltava uma quarta palavra. E depois de ficar ali, né, no texto, na palavra, ela colocou Marielle. Só que inserir Marielle, que não, né, estava na proposta inicial, muda o samba inteiro. E mudou todo o desfile e mudou, né? Então, uma palavra, o nome da Marielle, mudou tudo. E no seu ensaio, você fala da palavra tortura, não nomeada. Ela não é dita. Você fala, né, que as pessoas falavam castigo, surra, apanhar, coisas erradas na cadeia, mas tortura não é nomeada. E aí, quando você diz que tenta vender essa pauta da prisão, dos dados da prisão no Covid, ninguém quer essa pauta, e ninguém fala de cadeia, quando é que os ensaios ou essa produção sobre o Brasil fala de cadeia? No regime militar. Que é quando gente branca, de classe média, é presa. E aí a tortura é nomeada, a tortura tem nome. Mas a tortura não acabou na redemocratização. A tortura é uma realidade hoje em todas as cadeias do Brasil, nas delegacias. Todo mundo é torturado. E essa palavra não existe. Então, queria te ouvir um pouco sobre a importância da palavra. Uau! Na verdade, quando eu estava escrevendo isso e reparando isso nas minhas conversas com a minha tia, eu lembrei da J. Mombassa, sabia? Que ela fala sobre o poder da norma, que o poder da norma é não ser nomeada como norma. A partir do momento que você nomeia, você tensiona esse poder. Muito louca essa história também da Mangueira, eu não sabia. Muito interessante. E é muito, muito bonito, porque esse samba enredo chama Histórias para Ninar Gente Grande. E justamente podia ser o nome dessa mesa, assim, porque é sobre revisitar a história do Brasil. E eu lembro que um dos primeiros carros alegóricos era uma parede com vários rostos de pessoas brancas, como... como se fossem presidentes do Brasil, e aí esses rostos eram girados, eles eram abaixados e aparecia um rosto negro. E enfim, recuperando a história africana, a história brasileira. E acho que é isso, né? E ele fala muito sobre o poder da palavra, o poder de conhecer essa história. Eu lembro que Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Eu acho mesmo que tem um poder muito, muito forte na palavra de tensionar. E era muito interessante porque a minha tia não se incomodava quando eu falava que era tortura. Ela falou, ele apanhou muito, qualquer coisa era surra. Eu falava, ele era torturado, né? Aí ela falava outra coisa. E, ao mesmo tempo,
tem um poder... Eu vejo nesse silêncio, ao mesmo tempo que tem um poder de legitimidade, de norma, de cadeia. A cadeia vai apanhar. E, ao mesmo tempo, tem um mecanismo de defesa. É muito forte você entender que o Estado está torturando a pessoa que você ama. O Estado. Não é um policial, não é o agente penitenciário que não gosta dele, não é o Estado. A maior estrutura que pode um dia, eventualmente, voltar-se contra você. O Estado. Eu acho que esse silêncio também é o que segura o rompante de uma dor enorme, assim, e da ausência, né, do que você faz a respeito disso, o que você produz. Inclusive, quando ano passado eu fiz uma reportagem para a agência pública sobre a vida dos egressos no Brasil. E eu entrevistei algumas pessoas para entender como que era a vida delas hoje, e aí várias questões sobre multas, porque você sai da cadeia e você tem que pagar uma multa pelo tempo que você ficou. Assim, tráfico de drogas, 20 mil. Tranquilo, tá? Fica aí 10 anos sem trampar, vai pagar 20 mil para o Estado. Bom, e CPF bloqueado, um monte de coisa. E eu pensava muito na dimensão subjetiva e afetiva também dessas pessoas que eu conheci. Uma delas tinha ido para a política, assim, estava super envolvido numa organização abolicionista super relevante daqui de São Paulo, que tem um alcance nacional muito importante conhecer a Amparar. E eu vejo muito essa produção de sentido, sabe? Você precisa produzir sentido. A outra voltou, está morando numa ocupação, conseguiu um lugar, voltar a trabalhar com o CAPS, enfim. Só que assim, escreve, desenha, pinta, existe uma pulsão muito grande de produção de sentido, e eu sinto isso também na única carta que eu consegui ler do meu avô, que eu tive acesso, foi uma carta que ele mandou para minha tia 2 semanas, 1 mês antes de sair, alguma coisa assim. E ele já tinha combinado que ele ia ficar na casa dela, e ela tinha 2 filhos, e ele escreveu um conto de fadas para eles. Me demorar um pouco nesse gesto, né? Conto de fadas. O que é esse tempo? O que você vai escrever? Como você se apresenta para os seus netos? E para sua filha, porque assim, ir te visitar quinzenalmente, uma vez no mês, não é conhecer, acordar, dormir junto. E é um conto de fadas bem bonito, na verdade. É sobre uma menina órfã que ela é forçada a fazer trabalhos domésticos, acho que para a vizinha dela, até que um dia aparece uma fada madrinha. E aí eles saem voando, vira uma loucura, vira um realismo fantástico doido. Eu amo esse conto de fadas. E eu vejo muito essa necessidade da produção de sentido e a palavra como meio. Obrigada, Thaís. Fernanda, fiquei pensando, nem é a pergunta que eu vou te fazer, mas quando você falou da Lélia escrevendo ficção, né, eu ouvi uma autoficção nessa menina que sai de Minas, chega ao Rio. Mas no início do racismo, sexismo e cultura brasileira, talvez muita gente conheça esse texto que ela produziu para a Unpox no começo dos anos 80, mas ela começa também com uma ficção, que é genial, né? Assim, é a história da neguinha atrevida. Então, ela começa um texto acadêmico. Eu fico imaginando, se a Unpox hoje é branca, arrogante, imagina o que era no início dos anos 80. E a Lélia chega lá e começa com uma ficção.
mostrando para aquela galera o que estava fazendo. Assim, em resumo, né, tem o lançamento de um livro sobre a população negra. E aí o cara branco, muito bem intencionado, muito legal, que escreve, monta uma mesa para debater só com os brancos. E aí os negros, aí fica meio chato, os negros vêm, só que aí não tem lugar para sentar junto na mesa, então eles estão atrás. E ela vai contando a história, é envolvente e tal, e aí de repente tem uma neguinha atrevida que estraga a festa dos brancos. Imagina, ela fez isso na Fox em 80, é muito gênia, né? Então ela já trazia ficção, né? Fiquei com essa pegada. Só fazer um pergunta para a Fernanda agora. A gente dividiu bem o tempo, que está acabando, aliás, infelizmente. E a minha pergunta para a Fernanda é exatamente sobre o tempo. Porque você falou, Fernanda, que você está muito interessada, né, em pensar o tempo, que você tem feito isso. Você borda, é curioso, né? Porque o seu ensaio ele tem muitos bordados. E tem uma foto muito bonita que você pesquisou no IMS de um homem negro em 1910 costurando o próprio sapato. E aí tem o bordado no saco de algodão. E você vai bordando, né, essas histórias todas. E eu queria te ouvir um pouco sobre as suas reflexões sobre o tempo. Eu estou numa pira, e já tem uns anos, de tentar estudar a partir do Fukiau, que o Tigana Santana traduziu para português, né, de uma língua bakongo. Tempo é outra coisa para os povos banto. Não tem nada a ver com o cronos grego e com o jeito como a gente pensa tempo nessa visão eurocêntrica. O tempo em Kishi é uma coisa muito diferente que eu estou tentando compreender, entender do que se trata. E eu queria te ouvir, o que você tem pensado sobre tempo? Interessante, né? Eu revisitando meu ensaio, pensando, nossa, como é que eu... Mas eu tenho dificuldade de apresentar aquilo que eu escrevo, porque quando a gente está escrevendo, é um outro movimento, aí você falar para as pessoas é mais difícil. Aí eu estava pensando, né, no meu ensaio, que tem dividido em 3 partes, nessa conexão entre essas histórias. E uma das coisas que eu escrevi no ensaio, inclusive, é que o saco de algodão que Rose deixa para Ashley, para a filha, que era um saco, inclusive, às vezes usado para colher o algodão nas plantações nos Estados Unidos, ele se transfigura no saco de lona que a Carolina carregava nas costas na cidade de São Paulo, né, para catar papel, né? Então, era como eu poderia... quase uma máquina do tempo de pensar aquele saco de algodão e o que está em jogo ali, do ponto de vista daquela maternidade, digamos, impossível, né? Uma maternidade que tem ali uma dimensão de uma fragilidade, né? Uma maternidade que parece que nunca pode ser vivida plenamente. Como que eu poderia aproximar, né, essas duas coisas? E aí, quando eu penso nessa dimensão do tempo, tem um lado meu que pensa nessa dimensão do tempo a partir daquilo que o Saidiya Hartman, junto com outros intelectuais afropessimistas, embora ela não se identifique como afropessimista, vão trabalhar de pensar a sobrevida da escravidão, né? De pensar a escravidão como um passado que não passa, como ele ainda estrutura e baliza as vidas das pessoas negras na diáspora, né? Como que a escravidão enquanto sistema pode ter acabado, né? Juridicamente ela não existe mais, mas o quanto ela ainda perpassa, atravessa, né? E o quanto que cenas que nós encontramos no arquivo da escravidão, em vários documentos que os historiadores e historiadoras têm mapeado, como algumas cenas, alguns episódios que nós vemos ali, parece que a gente consegue ver numa mesma proporção, muito parecido no presente, né? Numa outra escala, mas como essas cenas se repetem, mas apenas mudando os personagens. A gente vê esses últimos anos muitas denúncias de trabalho análogo à escravidão. Mulheres negras ficaram 50 anos, 60 anos trabalhando em casas de família, né? Então, tem uma perspectiva, tem esse olhar muito forte no meu trabalho, de pensar nesses desdobramentos, nessas, digamos, continuidade, ressonâncias dessa violência que continua atravessando nossas vidas. Porém,
se eu me confinasse a esse olhar, a minha própria existência não faria sentido, né? O fato de eu estar aqui hoje não faria sentido, porque você tem a manutenção de práticas análogas à escravidão, você tem essa sobrevida da escravidão, mas você também tem essas práticas de resistência, mas que no caso do ensaio, eu quero pensar para além da resistência, eu quero pensar nesses gestos ordinários de amor e cuidado que sustentam a vida. Então, como aquilo que a Rose faz em 1852, 53, a historiadora Taya Miles não conseguiu precisar exatamente quando esse saco de algodão foi entregue à filha, como ele se conecta ao gesto de Carolina de dar um sapato lavado e remendado para a filha, né? E como esses gestos, essas práticas, elas também vão sendo passadas, né? De geração em geração. Formas de cuidado, aquela receita de um chá para quando você está doente, né? Aquela coisa, minha avó fazia tal coisa, minha bisavó, né? Isso, essas pequenas receitas, estratégias de família, sussurradas, compartilhadas, né? Então, tem essa violência, mas tem essa vida que insiste em meio a essa violência. Então, quando eu penso tempo, eu penso esse tempo da escravidão, mas eu penso esse tempo da vida, que a literatura, principalmente, né, a literatura e outras artes, mas pensando na literatura, toda hora reivindica, reafirma. Então, eu olhando o meu ensaio, relendo, né, depois de muito tempo, eu pensei assim, isso que eu estou falando, de gestos ordinários, não sei o quê, a literatura negra faz isso, está praticando isso há anos, né? Eu acho que o meu esforço foi tentar fazer uma leitura para dar ênfase a isso. Mas isso está, a literatura, boa parte da nossa literatura de autoria negra tem justamente se esforçado para mostrar, né? Para mostrar, para registrar e colocar aquilo para nós pensarmos, né? E também trabalhar com esse tempo, né? Construir um outro espaço para essa experiência, encenar a recusa. Eu acho que quando a Carolina escreve, ela está também encenando a recusa em relação, digamos, a esse tempo da escravidão como determinante de quem ela é, e aí ela vai imaginar um céu estrelado e recortar um vestido do céu, né? Ela vai imaginar uma vida além daquela que está posta, né? Então, o diário, a poesia, né, esse bordado, eles também procuram. Eu acho que eles nos permitem abrir uma janela também para um outro tempo, mas sabendo que é impossível esse outro tempo, essa outra vida, sem a gente enfrentar esse tempo, né, da escravidão. Então, eu fico nessa via dupla aí, tentando me equilibrar nessa corda, sem parecer que eu estou romantizando, e, ao mesmo tempo, sem achar que essa violência tem a última palavra, né, sobre nós. Nosso tempo já acabou. Então, eu vou passar 2 recados, e aí eu me despeço e deixo vocês também se despedirem como vocês quiserem, trazendo algo que, de repente, eu não tenha perguntado, ou encerrando como vocês quiserem. A próxima mesa vai acontecer às 17 horas, As Periferias e os Livros, com Mário Augusto Medeiros da Silva e Priscila Oliveira, com mediação da Juliana Borges. Convidar vocês, assim que a gente encerrar aqui, a gente vai para o 5º andar para uma sessão de autógrafos. E, da minha parte, eu quero agradecer muitíssimo a vocês duas. Não, vocês falaram maravilhosamente, então já foi muito aprendizado e muita emoção ler o ensaio, e aprendi muito ao ler, e agora ouvindo vocês duas mais ainda. Então, agradecer muito, agradecer também a vocês que vieram nos ouvir, agradecer de novo pelo convite, agradecer as pessoas que estão aqui trabalhando, Libra, som, luz, todo mundo. Muito, muito obrigada, mas vou deixar vocês encerrarem, por favor. Quem primeiro? Não sei se tem muito o que falar. Muito obrigada a todo mundo por ter vindo. É isso. A gente se vê no 5º andar. Também agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes, muito feliz, foi muito bom, passou voando o tempo, né? E só dizer 2 coisas. A primeira, que eu acabei não comentando, mas eu apresentei uma versão preliminar desse ensaio ano passado na Abralic, num simpósio organizado por 2 professoras, chamada Fabiana Carneiro da Silva e Assunção de Souza.
E o nome do simpósio era Fabular Criticamente o Brasil. E acho que esse ensaio não existiria se eu não tivesse tido a oportunidade de ter uma interlocução tão generosa naquele simpósio na Abralic, né? Eu acho que as nossas ideias fazem sentido quando elas podem também ser ouvidas pelo outro, que vai criticar, que vai discutir. E ali eu encontrei, era um simpósio que, inclusive, a maioria das pessoas presentes eram mulheres negras, e a recepção que eu tive delas, do tipo, publica esse texto, eu acho que você tem que escrever mais sobre isso. Não, mas não é precisam, são. Né? Então, dizer que alguns textos eles precisam existir em comunidade, eles só existem e ganham forma em comunidade. Então, esse é um ensaio que não teria ganhado forma do jeito que ganhou e a força que tem a ponto de ganhar o concurso se eu não tivesse tido essa escuta anterior, principalmente de mulheres negras, quem aqui eu agradeço. E a segunda coisa, quem não leu o meu ensaio, o ensaio da Thaís, está disponível no exemplar anterior, né, o 45, da revista Serrote. Daqui a um tempo vai estar disponível também no site. Leiam, contam para nós o que vocês acharam, discordâncias, coisas que vocês gostaram, coisas que nem tanto. Uma amiga falou que levou para a sala de aula, a professora de arquitetura na UFBA, Gabriela Gaia, ela levou meu texto para a sala de aula, ela falou que gerou uma baita discussão, do tipo, só uma mulher negra poderia ter escrito um texto como esse. Aí alguém fala, eu sou uma mulher negra e eu não conseguiria escrever esse texto. Eu que não sei o quê. Então, assim, gerou uma discussão que rendeu 2, 3 aulas. Então, acho que o texto faz sentido quando circula. Então, que nossos textos possam circular. Quiser perguntas depois, entrar em contato. Estamos aqui. Eu acho que esses textos precisam continuar circulando. E é isso. Agradeço imensamente ao convite para estar aqui. A Bianca, por essa mediação generosa. A Thaís, que foi um prazer conhecer. E a todos vocês, gente. Muito obrigada.